E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí na nossa jornada de programação de jogos digitais. Ainda estou com aquela gripe aí, minha voz também vai estar um pouquinho estranha, além do normal. E às vezes eu vou fazer alguns barulhos aí com o nariz. Bom, gente, vou criar um novo projeto agora. A partir de agora a gente vai trabalhar com projetos 2D. Obviamente, o mundo continua sendo 3D lá dentro do Unity, mas vamos dizer assim que tem um workflow mais apropriado para desenvolvimento 2D se a gente cria o projeto dessa forma. Ok? Então, eu vou criar um novo projeto. Esse projeto eu vou chamar de... Vamos continuar teste 2D Project. O template eu vou colocar 2D. Ok? E aí a localização vocês colocam a que vocês desejarem. Bom, vamos criar o projeto. Vai ter aquele tempinho básico. Vamos esperar. Eu não vou editar isso, então vou ficar falando algumas informações. O que a gente vai ver hoje, basicamente, o que são essas componentes, né? A gente já comentou um pouquinho sobre esse conceito aí básico dentro do Unity de objeto de jogo e componentes, cujo o papel principal desses componentes é exatamente dar comportamento. E, inclusive, a gente viu nos vídeos passados que a gente pode criar as nossas componentes, os nossos comportamentos, ok? E utilizar esses comportamentos para diferentes objetos de jogo. Né? Da mesma maneira também que eu posso usar componentes, já que são as componentes que já existem no Unity, né? Já são built-in, né? Já são próprias do Unity. Também a gente pode estar utilizando em diferentes objetos de jogo, ok? Então a gente vai ver que a gente pode via a nossa componente, o nosso script, a gente também pode estar acessando outras componentes, ok? E brincando com elas. Então mais ou menos a ideia é, por exemplo, Diogo, via programação, eu gostaria de uma componente que tratasse da seguinte maneira: ao invés de eu apertar alguma coisa e estar transladando, isso também é acesso a uma outra componente que a gente vai comentar hoje. A gente está acessando, na verdade, a componente transform e a gente está mudando a posição através de um comando translate que está no transform. Da mesma maneira, eu posso chegar, por exemplo, no desenhador de sprite, que a gente vai falar também hoje, apresentar o sprite renderer. Eu posso também estar mudando a cor principal, que vai misturar com uma determinada textura, por exemplo, via script. Na hora que eu aperto R, fica verde. Por isso é o Mario fica verde, vermelho, perdão. Se eu aperto G, fica verde, aperto B, fica azul. Tá? Então eu posso, na verdade, via script, acessar a componente sprite renderer de um determinado objeto de jogo e assim modificar alguma propriedade dessa componente. Okay? Pode ser a posição lá do transform, a cor lá no sprite renderer, ou a gente vai ver também uma componente rigidbody que dá física ao objeto. Eu posso também estar mudando a velocidade, a aceleração, adicionando uma força, tudo através dessa componente rigidbody. E assim por diante. Okay? E o mundo fica mais interessante aí, que a gente pode estar interagindo com as componentes que o Unity nos dá. Ok? O projeto foi criado aqui, então vamos lá. Vamos criar aqui uma pastinha já, duas pastinhas. Na nossa aba de projeto, vou criar um folder aqui chamado scripts. E outro folderzinho chamado texturas. Ok? Depois eu disponibilizo essas texturas
Ok? Vou disponibilizar essas texturas para a gente utilizar em projetos diferentes, inclusive uma navezinha aqui, um chão, uma bullet, um tiro dessa nave, que depois a gente vai implementar, e esses asteroides aqui também. Então a gente vai estar brincando com alguns conceitos, vários, aliás. Então vou puxar essas texturas para o nosso projeto dentro da pasta texturas aqui, ó. Ok, ó, aqui. Então a gente vai configurar elas adequadamente. Ok? Então, para começar, eu vou apresentar mais algumas componentes novas aí, para a gente poder brincar. Okay? Então, eu tenho agora aqui, tá vendo? Já estou selecionando dois vezes. Tem algumas coisinhas diferentes, a câmera já está nesse tal modo ortográfico e tal. Então, criar um projeto 2D, ele já deixa num layout aí, a ferramenta já focada para desenvolvimento de jogos 2D. Tá bom? Então, facilita um pouquinho a vida em relação a alguns detalhes. Que são muitos detalhes e acaba valendo a pena. Bom, vamos brincar aqui da seguinte maneira. Eu quero criar, vamos brincar exatamente com um desenho. Gostaria que um objeto de jogo tivesse a capacidade de desenhar essa textura aqui. Ó. Selecionei a textura, eu tenho, na verdade, algumas opções de como eu quero importar essa textura. Aqui embaixo eu vou puxar essa barrinha, eu tenho uma pré-visualização. Ela é um PNG, que também tem informação de transparência, isso é importante, né? E no caso a gente não vai fazer nenhuma mudança aqui na importação, a gente só vai certificar que aqui no primeiro campo, aqui, Textures Type, a gente vai estar no modo Sprite, ok? E esse Sprite Mode futuramente a gente vai mudar, não para esse caso, por causa dos asteroides, mas nesse caso a gente vai deixar Single mesmo, ok? O Ground especificamente, a gente só vai mudar o Mesh Type, tudo vai ter que ser igual em relação ao chip, mas eu vou mudar esse Mesh Type para Full Rect e vou dar um Apply. Depois a gente comenta. O Bullet pode deixar dessa maneira. E o Asteroides, é uma textura, na verdade, tem mais de um desenho. Tá? Uma textura, na verdade, tem mais de uma sprite. Então a gente quer falar por Unity para ele quebrar. A gente pode até descolapsar aqui, tá vendo? Ele está pegando, na verdade, essa textura e transformando nessa sprite. Eu gostaria, na verdade, que ele quebrasse em 4 sprites para usar isso aqui na tela, de maneira separada. Então a gente vai falar que, na verdade, o Sprite Mode não é single, é multiple. Eu vou dar um Apply. E aí o que vai acontecer? Vou chegar aqui no Sprite Editor, vai abrir uma telinha. Eu vou falar para ele como ele deve quebrar isso. A gente pode fazer um corte automático, que ele vai usar informação da transparência para fazer esse corte. Depois, mais para frente, a gente vai utilizar esse Grid by Cell Size, Cell Count. Então a gente depois comenta com mais calma. Vou dar um Slice. Ele não foi muito bom, né? Ele acabou cortando bem grosseiramente. Perfeito, não tem problema, a gente pode editar. Esse aqui a gente pode dar uma editadinha, ó. Vamos cortar mais para cá, para cá. Aqui está razoavelmente fitado, para cá. Esse aqui ele também enxergou mais ou menos. Vamos diminuir um pouquinho aqui, tal. Um pouquinho aqui. Esses dois aqui que ficaram meio ruins, né? Então, esse aqui eu vou separar esse cara. E aí eu vou criar um outro aqui. Só fazendo drag assim ele já vai criar, né? Observaram. E aí eu vou ajustar. Perfeito. Se apertando Ctrl, mostra aqui, ó, verdezinho todos os cortes. Vou dar um Apply. Perfeito. Vou fechar o Sprite Editor. E aí vocês vão ver que agora, ó, olha que legal. Tá quebradinho dos 4 esteroides. E a gente pode usar independentemente eles. Ok? Então vamos lá. Vou criar um objeto vazio. Né? Esse objeto vazio
Ele só tem uma componente, que é o transformer, né, que dá a informação de posição e orientação, e com umas cositas a mais. E eu vou falar para ele desenhar um asteroide, por exemplo. Então, para desenhar uma sprite, a gente vai colocar a componente chamada Sprite Render, desenhador de sprite aqui, né? E aí eu posso colocar aqui no primeiro campo sprite, a sprite que eu quero que desenhe. Olha lá, que legal. Poderia ser a bullet, poderia ser o ground, poderia ser a nave. Okay? Perfeito? E futuramente a gente pode ver também que a gente pode fazer animação. Esse processo de troca que eu fiz pode acontecer de maneira automática e cada troca, na verdade, ser um novo, né? Um novo movimento ali do corpo, né? E essa sequência, tipo flipbook, né? Essa sequência, na verdade, gera toda uma animação de andar, pular, etc, etc, etc. Então, eu tenho minha nave, o meu asteroide, eu vou pôr um asteroide aqui, ok? E esse asteroide, eu posso estar adicionando também uma outra componente. Então, essa aqui é a componente desenhadora de sprites, que a gente vai ver que a gente pode acessar também via script essa componente. E eu posso colocar agora um pouco de física nesse cara. Como a gente está fazendo um jogo 2D, eu tenho uma física 2D e uma física 3D. O Keyboard é 2D. No momento que eu der play, né, se eu não tivesse essa componente, ó, eu posso remover a componente, ó, nessa engrenagem aqui da componente, remove component. Não ia acontecer nada se eu desse um play. Tá? Não tem script nenhum dando comportamento de movimento e também não tem nenhuma outra componente que faça o mesmo. Só que se eu adicionar, por exemplo, um Keyboard 2D, se eu apertar play, já vai ter gravidade e esse objeto vai cair de maneira acelerada. Tá? Eu posso até também estar desligando essa gravidade. Aí beleza. A gravidade não vai funcionar. Só que, obviamente, se tivesse alguma coisa colidindo com ele, talvez aí... Nesse caso, ainda porque a gente não tem malha de colisão, mas aí ele também poderia entrar em movimento. Bom, vamos ligar a gravidade novamente. Gravity Scale, eu vou colocar, não 0, vou colocar 1. Se você colocar 2, você está dobrando a gravidade e assim por diante. Né? E aí eu vou colocar aqui também uma outra maneira de criar um objeto desenhador de alguma coisa. Eu posso já pegar a textura e arrastar. O Unity já vai fazer um atalho para você. Ele já vai criar um objeto de jogo com o nome da textura, já com a componente Sprite Render e mandando desenhar essa sprite. Okay? Então, é a maneira rápida de fazer o que eu fiz anteriormente. Vou renomear esse GameObject aqui para asteroide. Aí esse ground aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero que ele tenha rigid body, né? Ele vai ser um chão estático, então não vai ter movimento, não faz sentido. Eu vou colocar nele uma malha de colisão, especificamente um Collider 2D. Isso aqui é só desenho, tá? Então isso aqui não vai ter interação física. Tanto que se eu ligar o asteroide, ó, mesmo que esse cara tenha malha de colisão, o asteroide não tem, vai passar reto. Agora, se eu colocar no asteroide uma malha de colisão, aí eu vou colocar, no caso, não no formato quadrado, tá? Esse tracejado verde exatamente está mostrando o Collider, tá? Então vocês vão ver que vai aparecer um tracejado verde circular na hora que eu colocar um Circle Collider 2D nesse cara. Olha lá. Aí eu posso apertar um play e voa lá. Ok? Aí ele está meio sobrevoando exatamente porque o Collider não está tão casado assim. A gente pode melhorar esse alinhamento. Diminuindo aqui um pouquinho o raio, talvez. Pronto. Vai ficar algo um pouquinho mais convincente. Ok? Vou diminuir mais um pouquinho, né? Talvez um 0,5. Olha lá. Perfeito. Bom, aí eu posso gerar um chão maior.
Eu posso colocar aqui esse ground, outra propriedade interessante do Sprite Render é o Draw Mode aqui, ó. Posso colocar aqui Tiled, no modo azulejo, né? E eu vou usar essa última ferramenta aqui, ó, penúltima ferramenta, Rect Tool, tá? A letra T. Eu vou pegar simplesmente puxar. Olha que legal. Ele usa no modo repetição, à medida que você... Então também na hora, inclusive, de você construir a sua textura, pense nela seamless, né? Sem costura, né? Que o finalzinho encaixe perfeitamente com o início. Só que tá vendo que o Box Collider está aqui no centro, então se eu apertar play, o celular vai passar reto. A malha de colisão só está aqui. Eu quero que ela preencha. Tem uma maneira rápida que colocar aqui no Box Collider, Auto Tiling, e ele vai acompanhar o processo de tile do Sprite Renderer. Okay? Então a gente fez um chãozinho básico aqui. Tá? Então, só para a gente adiantar um pouquinho, né? Que aqui já está sendo calculadas várias outras coisas, né? Vários detalhes estão ocorrendo aqui, né? A velocidade está aumentando e essa velocidade atualiza a posição aqui do transform, né? Quem está fazendo isso é o Rios de Bari. Então tem uma física sendo calculada. Essa física só é calculada nos objetos que têm essa componente Rios de Bari. E a gente também tem uma interação entre malhas de colisão, né? Então, por mais que eu tenha essa atualização, o motor de física aqui do Unity, né, o cara que faz aqui no Unity esses cálculos de física, leva em conta também esses tratamentos de colisão entre malhas, ou seja, o contato entre malhas de colisão. Tá? Então, você tem esse tipo de efeito aí de zerar a velocidade aqui e parar exatamente devido à colisão, a modificação da posição do objeto. Okay? Perfeito? Então vamos lá. Vamos brincar um pouquinho mais, já feito esse overview rápido aqui, né? Brinquem bastante, é interessante. Brinque com essa massa, com esse linear drag, angular drag, vê o que acontece, tá? Principalmente com esses aqui. Dá uma brincadeira com eles, ver o que eles influenciam. Depois a gente vai acabar falando deles, mas brinque aí, ok? Eu vou matar o asteroide e vou, na verdade, colocar a nossa nave aqui. Ok? Essa nave está muito grande. Aí ou a gente diminui o tamanho dela ou a gente aumenta o volume da câmera. Tá? Vamos aumentar o volume da câmera. Seleciona a câmera aqui em Size 5 unidades, exatamente essa meia altura aqui, ó, tá vendo? Tem uma grid aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o total aqui ela tem de altura é 10, né? Então esse size mede a meia altura. Eu vou colocar 10. Vai ver que vai ficar 10 unidadezinhas para cima, 10 para baixo. Estou atualizando aqui uma altura de 20. E aí já tá bom para mim. Vou dar um Ctrl S aqui, eu sempre tenho essa mania de ir salvando aos poucos. Recomendo essa mania também. Né? Qualquer mudancinha vai dando Ctrl S, que pode acontecer um crash aí, vai que você perde alguma coisa que você trabalhou muito. Ok? Vamos criar o nosso script e ver como a gente pode estar acessando esses caras aí, brincar um pouquinho. Vamos criar um C# script. Vou chamar de Ship Controller. Ok? Vou abrir esse script. Vamos lá. Então, a gente já lembra o nosso amigo Start, nosso amigo Update. A gente vai falar de um novo amigo nosso aqui. Mas por enquanto eu vou esperar um momento correto para falar dele. Então, imagine a situação onde eu gostaria de mudar alguma propriedade do chip. Por exemplo, color.
Então, color é exatamente a cor principal, ela vai misturar com a textura que está sendo desenhada, tá vendo? Um verde, um rosa, um azul, e assim por diante. Deixa branco mesmo, por enquanto. Então, eu não gostaria de fazer isso, eu gostaria, na verdade, que podia ser, na verdade, até um feedback visual, que você tomou dano. Não precisa, depois a gente vê como pode ser temporário isso, né? Não, você não ficar vermelho para sempre no jogo, mas na hora que tomar dano, ficar um segundo, né? Apenas, um intervalo de tempo bem pequenininho, vermelho, só para dar esse feedback visual para o jogador. Então vamos ver só essa parte da lógica, que é exatamente você acessar essa componente e mudar uma propriedade dessa componente. Okay? Então, lembrando, se a gente quer que isso aconteça também, o chip vai ter que também ter uma componente do tipo chip controller, tá? Não apenas, e obviamente também a componente sprite renderer. Okay? Então vamos lá. Que é uma colinha futura aqui, eu vou deixar ela aí. Então vamos criar aqui. Eu preciso pegar essa componente. Então a gente já chegou a ver anteriormente que existem alguns tipos, né? Então na hora que eu crio uma variável, eu tenho que avisar também aí a máquina, ok? Que o tipo de dado eu quero, na verdade, armazenar. Então a gente vê os tipos mais simples, que é exatamente o inteiro, o int, o float, a string e o bool. Mas existe... A string, na verdade, também é um tipo mais complexo, mas tudo bem, vamos falar que esses... Né, a gente precisa entrar em detalhes técnicos. Então esses são os tipos mais usuais, assim, que não são característicos do Unity, tá? Existem tipos mais complexos, que representam, ok? Não simplesmente um número inteiro, mas um agrupamento de informações, um agrupamento de dados, ok? Então, o transform é um agrupamento de dados. Ele tem um position, que na verdade não é 3 floats separados, é uma outra entidade, um outro tipo complexo chamado vector tree, que agrupa 3 floats x, y, z, um rotation, que também é um agrupamento de dados, e um scale também, que é um agrupamento de dados. E tem mais coisas. Inclusive, ele tem o quê? Funções dentro dele também. Translate é uma delas, e essa função muda o position, os dados que estão no position. Se você mudar diretamente, a gente usa o translate, porque é uma chamada mais simples, uma forma mais simples, mais intuitiva, inclusive. O intuito é justamente mais esse, nesse caso aqui no Unity. O sprite renderer, da mesma forma, também é uma componente que eu posso estar acessando. E ela também tem vários tipos de dados. Um dado complexo, aliás, aqui, que tem informação de uma textura. Um outro dado complexo, que é color, que na verdade é composto por 4 informações, R, G, B e alfa. Alfa é o canal de transparência. R, canal vermelho. G, canal verde. E B, canal azul. Flip, se a imagem vai estar flipada em relação ao original, em torno de X e em torno de Y. E assim vai ter outras informações também. Tá? Não vamos ficar falando de todas. Da mesma forma, eu posso colocar um Rigidvário 2D. Vou tirar aqui já o Gravity Scale, que é um float, que vai ser usado de determinada maneira. Arrasto linear, arrasto angular, que a gente vai ver, massa, tudo mais. Então a gente vai ter vários também dados que são agrupados no Rigidvário. Ambos também têm funções, né, como o Transform tem Translate, também tem funcionalidades para facilitar a nossa interação. A gente vai ver uma delas aqui, principalmente no Rigidvário. Beleza. O Transform em si, a gente acessa através de uma variável já, vamos colocar assim, uma variável já pré-definida,
que é transforme com Tzinho minúsculo. Por quê? Porque o transforme, na verdade, ele é muito utilizado. Então, essas propriedades vêm desse tal monobehavior, que no futuro a gente vai ver. Alguns conceitos aí a gente vai evitar de entrar por enquanto. Tá? Isso é um curso introdutório, né? A gente está começando. Mas vem essa variável, está definida em algum lugar e vocês ganharam isso de graça já. E, na verdade, dentro dessa caixinha está essa componente. Então, a gente consegue transform.translate. O que a gente está fazendo? Pegando esse transform e chamando uma função translate, que vai mudar a posição aqui do transform, que é a posição do objeto de jogo, né? Perfeito. Uma outra coisa interessante também, eu posso, através de uma palavrinha também especial, GameObject com G minúsculo, eu acesso, na verdade, o chip propriamente dito. GameObject, na verdade, que esse script, eu vou colocar o chip controller aqui, né? Esse script, essa componente está dentro. Então, por exemplo, se eu usar um comando que chama destroy, o que é? Bem dramático esse destroy. Eu vou colocar destroy GameObject, vírgula 2. Ou seja, na hora que eu dar um play, o start vai ser executado, ele vai mandar destruir o objeto onde essa componente está. No caso é o chip. E ele vai mandar destruir daqui a 2 segundos. O que é destruir? Desalocar da memória, ele vai sumir. Sumiu daqui, sumiu aqui da hierarquia. Ele foi deletado. Aconteceu algo assim, ó. Delete, ó. Deletado. Então são palavrinhas especiais, assim, que na verdade são variáveis, caixinhas, só que de tipos complexos. Então esse GameObject é o nome de uma variável, o nome de caixinha do tipo GameObject com G maiúsculo, tá? E o transform, o que ele é? Na verdade é uma variável que eu tenho já acesso à componente transform. De que tipo ela é? Transform com Tzão, com T maiúsculo. Então, transform com Tzão maiúsculo, GameObject com G maiúsculo, é o que eu falei para vocês. São tipos complexos. Primeiramente, a gente vai chamar dessa maneira, tipos complexos. Tá? Eles agrupam um punhado maior aí de informações. Ok? Ah, Diogo, tudo vai ter variávelzinhas assim para eu acessar? GameObject com G minúsculo, Transform com T minúsculo? Não. Como eu falei, GameObject com G minúsculo e o Transform com T minúsculo, eles existem porque acessar o objeto de jogo que a componente está e acessar o transform da componente onde essa componente está são tarefas muito comuns. Mas eu posso pegar as outras? Pode. Só que aí você vai ter que realmente fazer todo o processo de criação da caixinha e atribuição para essa caixinha da componente, do valor que você quer colocar lá dentro. Beleza? É isso que eu quero ver agora. Então dá uma olhada lá no transform.translate que a gente fez no vídeo, de acordo com essa explicação, dá uma olhada novamente e tenta olhar sobre essa perspectiva. Fica aí como uma tarefa.